Este é um momento ímpar para mim, para a minha história. E quando nós temos, senhor presidente, tantos para agradecer, eu quero cumprimentar os nossos assessores, o povo que está aqui, os senhores senadores, o senhor que preside esta casa, e agradecendo a Deus esta ímpar oportunidade que tenho. Mas, senhor presidente e senhores senadores, quando nós temos muito a agradecer, nós corremos o risco de sermos injustos por olvidarmos alguns que foram tão importantes em nossas vitórias coletivas ou individuais. Mas sempre seja em nós a primeira e maior gratidão ao único Deus e Senhor do Universo. Seja minha gratidão aos meus pais que me legaram princípios de fé e honra. A minha esposa Eusete, com quem compartilho 45 anos de vida. Meus filhos, noras, genros, meus amados netos, que trazem no meu horizonte, no meu crepúsculo, da minha existência, muitas alegrias. Aos meus amados irmãos que sempre me incentivaram. Aqueles que me lideraram e quem me lidera. Aos meus irmãos de fé, à minha igreja quadrangular e aos meus liderados. Mas o nosso agradecimento também é a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, pois nela criamos o Estado de Tocantins. Ao pequeno grande homem, Siqueira Campos, que eu tive a oportunidade ímpar de ajudar o companheiro naquela época. Ao meu amigo senador Donizete, que conjuntamente fizemos uma eleição vitoriosa, e a nossa querida gente do Tocantins. Mas afinal, quem somos nós? Somos sim a somatória de nossos amigos. Sem eles não somos ninguém. Que responsabilidade! Lembro-me do Santos, o maior time de futebol de todos os tempos. Tinha um craque chamado Lima, era o Coringa, jogava em todas as posições. Ele dizia, não temia substituir a nenhum dos craques do esquadrão campeão, mas temia e tremia quando teria de substituir a Pelé. Pois, meus senhores e senhoras, é assim que me sinto no momento. Ah, que tarefa árdua, que tarefa pesada tenho eu nesse momento. Substituir a senadora Cátia Abreu, pois sem dúvida és e está, senadora, entre os personagens que povoaram esta casa, das mais laboriosas e das mais competentes. Afirmo que em 2014, votar não era simplesmente um dever cívico, mas reeleger a Cátia ao Senado era um dever patriótico. O Brasil, o Tocantins, o agronegócio reconhecem esta verdade. A história dessa casa está permeada de importância ímpar. Aqui tivemos barões, viscondes, condes, marqueses, duques, príncipes, governadores, presidentes, tantos grandes líderes. Mas neste momento ímpar da minha vida, não posso esquecer de homenagear a pessoa de maior importância que esta casa brilhantou. Falo da senadora Princesa Isabel. Que belo paradigma, pois poucos no mundo se sacrificaram tanto como ela o fez, por uma causa e por uma nação. Mas depois de um amplo político, depois de um grande embate político, desfez o gabinete comandado pelo Barão de Cotegipe e assim conseguiu proclamar a Lei Áurea. Mas a sentença dita à Princesa Isabel, à senadora Princesa Isabel, pelo Barão de Cotegipe, ainda ecoa historicamente em nossos dias como uma infâmia que a República sacramentou. Disse o Barão de Cotegipe, libertaste uma raça, mas perdeste o trono. Porém, tenho eu certeza que o altruísmo de Isabel está gravado no livro dos justos. Quis Deus dar-me nesse dia 31 de outubro, quando comemoramos 501 anos da Reforma Protestante, ou o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, o que a senadora Cátia ajudou que fosse consagrado esse dia. A distinta honra de assumir um assento nessa casa, onde sem dúvida se encontra a essência da sabedoria nacional. Casa esta que teve entre os seus membros o Águia de Aia,
o nosso Rui Barbosa, o primeiro senador evangélico brasileiro, que durante 30 anos honrou e foi honrado por esta casa. E sendo eu remanescente de uma das mais antigas famílias evangélicas brasileiras, natural da cidade de Capão Bonito, São Paulo, que fazem 45 anos que estou na Amazônia, o meu sotaque ainda denuncia a origem e o berço do interior bandeirante, da amada terra que nasci, da minha querência inesquecível. A história, o arquivo da casa me enche de honra, de poder estar aqui com os senhores e senhoras, mas é uma enorme responsabilidade. Mas quando falo de nostalgia, lembro-me com saudade dos anos 80, da década de 80, quando, como um fã, assistia embevecido os debates do líder do governo, senador Jarbas Passarinho, e do líder da oposição, Paulo Brossardi. Mas depois daqueles homéricos embates, saíamos para jantar juntos, e com prazer ouvia o destilar da cultura e da sabedoria. E neste arcabouço da história política e do poder, traz a cada um de nós o senso do dever e da responsabilidade, que também estamos sobre uma linha de 3 autoridades. Senador Ataíde, todos nós humanos vivemos sobre a égide de no mínimo 3 leis. Quando as respeitamos, temos o quinhão de por elas estarmos protegidos, mas quando as desrespeitamos, evidentemente sofremos a consequência dos nossos abusos. Temos as leis naturais, as leis humanas e as leis divinas. Entre as leis naturais estão as reações químicas, as biológicas e as físicas. Quando respeitamos, podemos colher os benefícios e a proteção da devida obediência. Mas quando as confrontamos, poderemos sofrer as sérias consequências. Por exemplo, ninguém aqui na Terra pode desafiar a natural lei da gravidade sem sofrer por seus atos, ou qualquer das leis naturais. As leis naturais são infrequecíveis, são incorrompíveis, são inexoráveis. E não perdoo. As leis humanas, em toda a existência do ser humano, fizemos leis. E elas se encontram até aonde não percebemos. Se pudéssemos estar na mais primitiva ou na mais antiga sociedade humana, lá haveria uma abundância de leis que estariam embutidas em nossas crenças, usos e culturas e costumes, tradições, pois até para não existir nenhuma lei, precisaria uma lei para isso. Mas aqui vivemos num país que por tradição histórica é fissurado em fazer leis. Parece que cremos que a feitura de leis resolveriam todos os nossos problemas. Temos contratos, estatutos, regimentos, regras, portaria, resoluções, códigos, etc. Mas mesmo assim, no nosso rico português, nos faltaria vocabulário próprio para classificarmos tantas variáveis de nossas leis. Pois antes, a nossa Constituição, uma das nossas Constituições, éramos regidos pela Mãe Pátria, mas tivemos em 1822, 1824, otorgada por Dom Pedro I, a primeira Constituição. Depois a Constituição Republicana, em 1891. A Constituição de 1934, que custou o sangue de tantos brasileiros, pois por ela houve a Revolução Constitucionalista. Mas que o sangue, a vida e a morte não teve o devido respeito, pois em 1937, Getúlio Vargas outorgava uma nova Constituição, provinda da sua própria cabeça e da de Francisco Campos, o constitucionalista. Em 1946, era eleita uma Assembleia Constituinte, mas a hercúlea tarefa desses constituintes resiste até 1967, que após 2 anos, em 1969, recebemos uma nova Constituição que vigorará até 1988, quando então elaboramos a nossa atual Carta Magna. Não sei, mas creio que não existe outro país que tenha tido tantas constituições e as mesmas tenham sofrido tantas e tamanhas mudanças. Mas serão sempre nossas leis que nos protegerão quando nelas estivermos estribados, ou elas mesmas nos condenam quando a violamos. A menos quando na infringência o braço da lei não alcança o infringente, pois as leis humanas muitas vezes padecem em seu alcance e às vezes injustamente alcançam demais. E isso simplesmente justificamos com uma simples frase: o errar é humano. Mas falo de uma lei que ninguém pode fugir. As leis divinas,
Quer queiramos ou não, as leis divinas sempre nos alcançam. O Salmo 139, 7 diz: para onde irei ou para onde fugirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizeres no abismo a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a sua destra me sustentará. Se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, pois a noite resplandece como um dia e as trevas são para ti a mesma coisa. Há alguns versos na Bíblia que me intrigavam. Mateus 25, 32. Senadora Cátia, uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando o nosso mestre, nosso Salvador Jesus Cristo, dizia que diante deles estariam reunidas todas as nações e que haveria um grande julgamento das nações. E francamente eu me intrigava, porque pensava eu, como poderá haver julgamento de nações? Porque as nações são constituídas de indivíduos, há indivíduos bons e há indivíduos maus, há justos, há injustos. Parecia-me uma equação sem resposta, mas até que um dia clareou-me a mente. As nações não serão julgadas harmonicamente, pois jamais o Senhor punirá o justo com o injusto. E então, como procederá esse grande tribunal? As nações serão sim julgadas pelas suas maldades, iniquidades e abominações, legalmente homologadas, seja no aspecto de crenças, usos ou costume, ou em suas tradições. Onde a devassidão tem apoio, as nações assim serão julgadas, pelas suas leis que amparam a malignidade, a depravação e a imoralidade. E, supremamente, onde as leis humanas confrontam as leis divinas. Pois é o próprio Senhor Jesus que afirma que haverá uma eterna separação entre os justificados e os ímpios. Aqui está a grande responsabilidade, senador Donizete, de todos nós. Pois sendo esta casa, a Câmara Alta, a Câmara Revisora, a Casa Revisora, temos o dever de não errar e não deixarmos errar, pois a lei da qual não podemos fugir diz que quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas muitas vezes, por nossos caprichos ou por nossa ignorância ou egoísmo, podemos conduzir uma nação toda a um desastre, a uma hecatombe. Pecamos sim, quando por nossa omissão permitimos que outros façam lei, quando negligenciamos a nossa missão, quando permitimos que cortes judiciais façam as nossas tarefas, por mais ciência, por mais honestidade e técnicas que tem o judiciário, eles sempre pertenceram a uma elite separada desde o berço, com raras exceções. Há alguns que vieram da origem simples, mas não podemos permitir que o sagrado dever de legislar nos seja usurpado. É a classe política, senador Donizete, que tem vivência com a nossa gente e nós conjuntamente conhecemos o nosso povo. Todavia, não por acaso aqui estamos nós, com a devida responsabilidade socializada entre todos, de não permitir que as nossas leis confrontem as leis divinas. Pois, se assim fizéssemos, confrontar as leis divinas, as leis do Criador, é um crime que pesa sobre toda a nação, ou pesará. E isso, o tribunal que julgará todas as nações, sim, quando nós aqui aprovarmos, apoiarmos, incentivarmos leis que confrontam as leis divinas, nós que aprovamos, que fizemos, que apoiamos, que homologamos, seremos... Um minuto para terminar. E muitas vezes, com medo da opinião pública, muitas vezes fugimos de uma responsabilidade ou deixamos de aprovar alguma coisa que seria tão justo para a nação. Então, senhores, temos nós uma enorme responsabilidade. Nós temos uma enorme responsabilidade com o Brasil do futuro. Temos uma enorme responsabilidade com a geração do futuro. Que um dia no futuro, quando grande parte de nós não mais existir, quando nossos netos
e bisnetos estiverem governando e legislando nesse país, eles possam dizer: o Brasil melhorou, o Brasil foi melhor, o Brasil se transformou, o Brasil se tornou uma terra plena de realizações, porque meus pais, meus avós, lá no ano 2018, juntamente com todos os senadores, trabalharam para que um Brasil seja melhor. Deus abençoe a este povo, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente eleito, Deus abençoe a geração dos brasileiros, Deus abençoe a nossa pátria. Temor de Deus, fé, e vamos construir um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado, senhores, e pedindo aos senhores, desde já, um perdão por qualquer gafe cometida, porque sou um neófito na casa, mas os meus votos e a minha prece, que Deus abençoe a todos, e mais uma vez, senadora, muito obrigado. Senador, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Obrigado. Amém.